E como é que surgiu a cidade de vocês fazerem esse grupo? Que coisa ótima. Tá perguntando para mim, Elizabeth? Para quem quiser responder. Tá. Então, a gente vai depois explicar um pouquinho no começo ali. Na verdade, a minha primeira experiência com a Serra da Capivara foi em 2018, quando eu fui convidado para participar de uma entrega de título à Nied Guidon, né? Final de 2018 para 2019, eu e a Débora desenvolvemos um trabalho, a gente ficou indo quase um ano, acho que foi um ano, mensalmente para São Raimundo Nonato, fazer um trabalho na universidade lá. E aí a gente começou a visitar a serra, né? E aquilo foram reverberando várias coisas no meu desenho. A Débora, juntamente com a cerâmica. A Débora teve bastante experiência de contato com o pessoal da cerâmica. E desde então a gente começou assim vamos dizer assim, alimentar uma paixão, né? Por aquele local. E que é incrível, né? E aí, assim, daí eu entrei logo em seguida para o doutorado. E aí eu falei, não, ainda eu preciso fazer um trabalho ainda com a Serra da Capivara. Agora que eu terminei o doutorado, a Débora também já terminou o mestrado, está em outro processo. Eu falei, acho que é momento da gente retomar aquilo para fomentar, né, aquilo e não perder, né, aquela experiência que a gente teve, né? E dar continuidade também. E a tua tese, desde aquela época, eu já tinha contato com ela. Eu falei, nossa, eu preciso conhecê-la, né? Mas vai chegar a hora... Em 2018 eu morava lá. Pois é. Você estava lá, mas todas as vezes a Fátima falava, mas a gente nunca se encontrou. Pois é. Mas aquele período da pandemia foi terrível, né? Sim. Mudou muita coisa. Eu quase enlouqueci. Passei 2 anos trancada dentro de casa sozinha, quase pirei. Por isso que eu vim embora. Foi uma coisa de louco. Imagino. Foi para todo mundo, né? Eu comecei o doutorado e a pandemia começou. Então, para mim, foi um doutorado todo trancado dentro de casa, né? Imagino. Foi ótimo, deve ter saído rapidinho, né? Eu fiz em 3 anos. Tá vendo? Fiz em 3 anos. Porque... Tempo de mestrado, porque não tinha Exatamente, nada porque o que eu ia fazer? Pirar, todo mundo estava pirando, e eu tinha que estudar. Eu falei, vou estudar, né? Claro. Não, foi ótimo para você. Eu estudei e foi esse o meu foco, né? O pessoal está entrando, às 19 em ponto, então eu inicio com as aberturas formais aí. Tá bem. Né? Mas bem legal. E aí eu e a Débora já tem essa vontade já de um bom tempo, né? De querer promover uma conversa, atrair outros profissionais, porque às vezes a gente fica muito no campo da arte conversando sobre aquele espaço, aquele local como material de inspiração também, né? Para as nossas produções. E aí falei, não, a gente precisa ouvir outros profissionais, né? O arqueólogo, para nós, era fundamental conhecer as pesquisas de vocês, né? E aí até surgiu, agora, depois que eu comecei a fazer a divulgação, uma outra pesquisadora que estudou as miniaturas dos desenhos. Eu falei, gente, eu quero ouvir tudo isso, né? Então já... Porque é um mundo tão grande, sabe? Esse mundo da pintura rupestre, que você tem um campo gigantesco de estudo, né? O meu ponto foi um milésimo, assim, do que pode acontecer dentro do que você encontra na pintura rupestre, de elementos diferentes que você pode cada vez acrescentar mais para descobrir mais grupos diferentes dentro do painel que está apresentado. Sim. Né? E contribuir um pouco mais no conhecimento do homem pré-histórico, que eu vou te contar. A arqueologia pré-histórica é muita coisa, né? É deliciosa. É fantástico, é muito lindo. Eu acho incrível, né? E ali é um local tão fantástico que é só quem pisa lá para entender o que a gente fala, né? Porque é muito encantador, é mágico, é potente, tem um monte de adjetivos que a gente descreve aquele local. Semana que vem nós estaremos lá. Nós vamos para lá. Olha só que maravilha. E agora vamos passar o final de semana lá.
Tá quente. Tá quente, eu tive em Pico semana passada, tá um forninho. Ai, que bom que você está falando para o pessoal já ir preparado, porque tá quente. É você pensar que você vai ter um forno na sua frente, aí você vai abrir a porta e entrar nele. Que ótimo. Agora, é extremamente agradável, porque não é suor, não tem suor. Uhum. É aquele coisa seco, mas assim, não é ruim. Sim. É totalmente suportável e você caminha quilômetros, não sua. Sim. Né? Aconselho um paninho aqui no pescoço para não pegar aquela friagenzinha de costa com aquele... Né? Apesar de estar muito quente, mas você tem 36 graus, lá fora está 45. Sim, sim. Né? E cuidado com... Bom, enfim. É um clima desértico, né? À noite esfria, de noite fica muito mais frio, e de manhã começa já turbinado. A gente vai ficar o sábado o dia todo, vamos chegar meio-dia, vamos ficar o sábado, e no domingo a gente vai ficar o dia todo no parque. Maravilha. Vai ser vamos almoçar na Interlade? Sim, vamos almoçar lá, porque a gente vai visitar a fábrica, né? Dê um beijo coletivo nela por mim, tá? Chame Pode ela deixar. e todo mundo junto. Uau, um beijo que a Beth mandou. Vamos fazer isso. Que ótimo. Então, são 19 horas em ponto, para a gente não atrasar. Eu vou dar início aqui a nossa live. Agradeço a presença de todos que estão, todas e todos que estão aqui neste momento, né? Aos alunos que têm acompanhado as atividades do Programa de Extensão Laboratórios de Criação, e também os alunos das disciplinas de desenho, cerâmica e pintura do curso do Colegiado de Artes Visuais da Univasf. Tem a presença aqui de vários alunos, egressos, e também da professora Clarissa, que está acompanhando essas atividades. Esse trabalho eu tenho gerido, né, estruturado e pensado juntamente com a Débora Tacana, que é professora da Universidade Federal do Acre, e ambos tivemos uma experiência de algum tempo, entre 2018 e 2019, na Serra da Capivara. Daqui um pouquinho eu passo a palavra para a Débora para se apresentar. Eu me chamo Edson Macalini, sou professor de desenho do curso de Artes Visuais da Univasf, e o tema da nossa live, que vai ser uma série de lives seguido da visita à Serra da Capivara, que vai acontecer na próxima semana, sábado e domingo, 23 e 24 de setembro. Ancestral contemporâneo. Desenho e tempo na Serra da Capivara. Ciclo de palestras, conversas e trocas de saberes para criações artísticas contemporâneas. A palestra de hoje vai ter a participação da Elizabeth Medeiros, a arquiteta e arqueóloga da Fundan, e que o tema da sua palestra de hoje é a representação gráfica do espaço tridimensional nas pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. No dia 18, teremos uma fala com a Débora Tacana, o desenho do tempo, diálogos e ressonâncias na produção ficcional. No dia 21/9, às 18 horas, uma fala da Edith Derdick, artista, escritora e educadora. Ela vai falar sobre cadernos de desenho, anotações na Serra da Capivara. E no dia 22/9, uma fala comigo, onde também sou artista e professor, que eu vou falar sobre lítico e os desenhos fósseis, que é um projeto que eu desenvolvi durante minha pesquisa de doutorado. E ao encerramento dessas lives, a visita ao Parque Nacional Serra da Capivara. Agora eu passo a fala para a Débora, para ela se apresentar, e em seguida a gente apresenta a Elizabeth para dar início à nossa conversa de hoje. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria agradecer o convite, a parceria de sempre e ancestral do professor e amigo Edson Macalini, nessas andanças, nesses deslocamentos, se ganhando por aí nas nossas pesquisas. Também saudar a Clarissa, professora Clarissa também, que esteve conosco nesse processo também,
trazendo camadas de pintura e desenhos no tempo, né, nessas andanças. Tenho memórias muito bonitas, de muito trabalho e pesquisa com a professora Clarissa, também na Serra da Capivara. Os meus colegas Milhouse, Sirlene, parece que é um grande encontro, há muito tempo que eu não revejo todo mundo. Como egressa, sou licenciada em Artes Visuais pela Federal do Vale do São Francisco, portanto, professora Edson Macalini e professora Clarissa foram meus professores. Eu estou com os meus colegas aqui, então é um grande encontro, e é um prazer também enorme estar com a professora Elizabeth Medeiros, que em toda a sua produção e elaboração, não sabíamos que estavam por lá, imagina que seria um encontro lindo também, presencial, mas eu penso que esse momento ele é um desdobramento desse tempo, de uma fronteira, de uma grande ficção, que é o tempo. E acho que ficção é o nosso lugar de atuação, trabalho, enquanto artistas pesquisadores, no âmbito, no desenho, das camadas da pintura, no meu caso com a cerâmica, né, como técnica, e eu acho que acredito que serão encontros lindos, importantes, para uma elaboração de outros mundos possíveis nesse momento de ebulição climática. Elizabeth Medeiros, acho que o teu estudo, o teu processo vai nos ajudar a pensar o tempo que você já nos abre. A Serra da Capivara, toda a produção estética de um tempo, né, e também num tempo em transformação como o nosso, nesse exato momento, inclusive do clima, né, que é outro que se abre, mas que esse clima agora que a gente está construindo é do saber, né, e da produção, e da ficção, de outro mundo possível em meio às catástrofes do tempo, né. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Ok, Débora, muito obrigado sempre. Então, vou apresentar a Elizabeth Gomes de Matos Medeiros, que é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Ela fez mestrado e doutorado em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Há 13 anos, a Elizabeth participa de trabalhos de acompanhamento e resgate arqueológico e patrimonial de obras de grande porte da Petrobras e de instituições públicas do Brasil. Realizou trabalhos de educação patrimonial, coordenação geral de campo, pesquisa e relações interinstitucionais entre os órgãos públicos e privados concernidos pelas obras. Tem contribuído com a construção de novas metodologias, tanto na documentação quanto nos métodos de alta precisão para registros de escavação e registros rupestres. É membro da Fundação Seridó, da Fundação Paranambuc e da Fundação Museu do Homem Americano, onde atua como membro do Conselho Fiscal. Atualmente, é coordenadora do projeto Caatinguauí, Educação Científica e Patrimonial. Ai, obrigado. Pode me corrigir. Caatinguauí. Caatinguauí. Obrigado. É a Caatinga do Piauí. Ai, que legal. Educação Científica e Patrimonial Móvel do Piauí. Muito bem. Isso. O tema da fala da Elizabeth é o tema de sua tese de doutorado, que logo em seguida eu vou colocar aqui no chat para todo mundo ter acesso à sua pesquisa. A representação gráfica do espaço tridimensional nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara. Muito obrigado por sua presença, a palavra é toda sua e seja bem-vinda, mais uma vez. Muito obrigada. Desculpa o jeito de falar, mas eu estou com um aparelho novo, tá super difícil, mas não liguem, tá? Eu comecei a trabalhar com arqueologia, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, eu trabalhei muito nos sítios arqueológicos, fazendo posicionamento de sítios com GPS já desde o plano diretor do parque. Era um GPS enorme da Guerra do Golfo, que a gente andava com 2 baterias de carro, era uma coisa assim absurda. E hoje você vai com um telefone, né, com GPS, naquela época era uma confusão. E a coisa que mais me chamou a atenção, já que eu trabalhava com desenho e com desenho interiores, desenho exteriores, tudo, eu fiz edificações antes da escola técnica, então eu já tinha o desenho no tempo que eu era técnica, quando eu entrei na Fundam, e o que me chamava a atenção eram esses trabalhos que tinham uma representação do espaço tridimensional. Sempre. Quando eu olhava, eu dizia, gente, mas isso aqui está parecendo
sabe, que é assim, assado, isso sempre ficou na minha cabeça, né? E, bom, enfim, eu vim fazer arquitetura, quando eu voltei, a gente começou a trabalhar em outras coisas, e aí eu fiz o mestrado em arqueologia histórica aqui em Recife, né, com a escavação do centro da cidade, do baluarte holandês. E voltando para São Raimundo, eu resolvi fazer, junto com a minha orientadora, fazer um trabalho de arqueologia pré-histórica, buscando exatamente esse tema das pinturas rupestres, que era uma coisa que me deixava muito à vontade, né? Esse trabalho com profundidade, com desenho, que é uma coisa que eu trago já, vamos dizer assim, desde a minha segunda infância, né? E, bom, e aí comecei a trabalhar e comecei a fazer o levantamento. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação que eu acho que vai ficar melhor. Como é que a gente apresenta aqui um PowerPoint? Aqui, achei. Achou? Compartilhar, ótimo. Em tela, né? Uhum. É. Vamos ver se abre. Apresentar agora. Tu foi ali, na flechinha? Foi. Não apareceu ainda. Estão me vendo? Estamos te vendo ainda. Mas a tela ainda não. O que eu faço? Deixa eu ver. O que está aparecendo? Pode mandar para a gente, que a gente apresenta. Isso. Manda para o WhatsApp. É pesado, porque é muita imagem. É. Tenta fechar e abrir novamente. Tá. Abrir o quê? Não tem nada aberto. Quando você clica em apresentar agora, você vai ter que selecionar, eu acho. A tela inteira. Ele não me abriu a janela. Ele não me abriu aqui, peraí. Tu abriu a tela inteira? Agora. Então, pede a tela inteira. Então, permitiu o compartilhamento de janela, permitiu o compartilhamento de tela. Aí você pode escolher de tela. Sim, mas ele tem que me dar a opção de escolher. Aí você seleciona, você tem que clicar na tela. Ele vai abrir agora, ele vai abrir. Ah, tá abrindo. É. Você seleciona e depois põe compartilhar. Ah, agora sim. Foi. Então, agora está aqui, né? Eu vou diminuir aqui. Isso. Está aí para vocês? Sim. Agora? Sim. Tá então, assim. posso abrir assim? Pode abrir assim. Ampliar, está ótimo. Eu estou enxergando super bem. Perfeito. Então, era essa imagem que eu tinha de alguns sítios lá no parque. Quer dizer, você olha e você vê que é uma representação de um espaço, né, tridimensional. E aqui, enfim, são várias... É por isso que eu consegui... busquei trabalhar com pintura rupestre no meu doutorado, porque era uma coisa que eu trazia de muito tempo, né, e que sempre pensei muito nisso, e apesar de ser um tema que foi muito difícil, porque é muito difícil você ver uma coisa e tentar explicar essa coisa que você está vendo, né? Então, foi um tema difícil de como a gente ia abordar, tá? E aí fomos buscar, dentro das diferentes abordagens teóricas que teve pelo mundo, você tinha, antigamente, primeira época foi que era um significado religioso. Então, era uma coisa religiosa, era um centro, uma expressão, né, de ritos, de alguma coisa religiosa que você colocava que eles colocavam no suporte rochoso dos sítios arqueológicos, dos cantos, dos espaços dele. Outra vez era a mesma coisa, um santuário secular, né, que era um pouco mais diferenciado do significado religioso, já tendo espaço como sendo um santuário onde se colocava ali as expressões de crenças, de religião e tal. Já na década de 80, 84, né, começou-se a tratar como sendo uma função social. Os desenhos faziam parte de rituais e de celebrações dos grupos, né? Então,
eles eram usados só para isso. Muitos filmes, inclusive, passam para a gente essa ideia de que faziam sempre parte de rituais. A ideia teórica desenvolvida na Serra da Capivara é que esses desenhos têm uma função mnemotécnica, né? É um sistema de comunicação. Então, cada desenho vai passar ao outro uma ideia daquela função, de como era exercido aquela ação. Né? É como se fosse uma escrita, na verdade, né? Uma coisa de memória. Você olha e entende tudo, qual equipe faz aquilo, qual grupo tem aquilo, e você começa a se posicionar dentro do painel do acervo todo que está ali, né? Cada grupo encontra os seus ancestrais e sabe exatamente o que cada imagem daquela quer dizer, coisas que muitas vezes a gente não sabe, não tem como dizer, porque a informação do significado fica, né? Muitas vezes dentro do grupo, algumas ultrapassam porque elas continuam tendo a mesma ideia, né? A mesma coisa, uma caça, você sabe que é uma caça, você sabe que é uma pesca, mas se é ritual ou se não é ritual, ou se é alguma coisa, isso aí a gente não tem como dizer, né? Não tem como chegar a fundo naquela representação. Aí você encontra, no início de tudo, as pinturas como essa de Altamira, que foi encontrada por uma criança e que só foi reconhecido anos e anos depois, como sendo pintura rupestre, porque ela é tão clara e tão, vamos dizer assim, parecida com a nossa pintura, né? Porque é uma coisa de relevo, é uma pintura que ela dá um volume, ela tem uma volumetria, né? Entre o vermelho e o preto, que dá a parte mais escura, a parte mais silhueta da história. Agora pensa, esses caras aí, esses homens pré-históricos, eles moravam numa caverna, né? Ficavam aí dentro durante meses, por causa do frio. E a luz que eles tinham era uma luz pequena, aquela luz de lamparina. Então, tudo que eles viam com volume, não era terceira dimensão, era com volume. E se você visse alguém na entrada da caverna, você via a silhueta daquela figura. Mas dentro da caverna, com aquela pouca luz, você via os volumes, o claro-escuro, né? Aquela sensação. Então, essas pinturas, elas só ocorreram nessas partes muito de cavernas. Essa daqui é em Chauvet, na França. Você vê que tem uma sucessão de cavalos aqui que dá a sensação de que um está atrás do outro, que é um movimento de cabeça, né? Mas os cavalos são diferentes, não é o mesmo. Né? Então, é um cavalo sobre o outro, como se fossem todos juntos no mesmo lugar, né? Que era exatamente uma situação que poderia ser dentro de uma caverna. Os cavalos todos acomodados para não morrerem de frio. Esses aqui são na França, em Lascaux, você vê o cavalo de cima como tem, são gordos, né? Alguém fala comigo de vez em quando, porque eu me sinto assim, sozinha aqui, parece que eu não estou tendo ninguém do outro lado. Estamos aqui, tá? A apresentação está bárbara. Estamos aqui. Parece que eu estou assim. É que a gente está assim, encantado. Não, mas é porque eu preciso que alguém responda, que diga assim, Estou achando interessante os pigmentos que aparecem também, Isabel. A maior parte deles é ocre, né? É ocre, você tem todas as cores de ocre, inclusive no Parque Nacional você tem amarelo, você tem vermelho, você tem o preto, você tem no chão, você encontra. E acho que tem a Conceição Lage, ela tem um trabalho que ela mostra que, dependendo do manuseio que você tem com o ocre, você consegue outras cores. Né? Mas aí eu vou procurar o livro, passo para vocês darem uma olhada, porque pode até ser que ele tenha na Fundão. É interessante também das imagens, a ideia que elas têm de movimento, né? Isso. Não é? Essa daqui de baixo é a primeira imagem que ela é considerada perspectiva. Esses dois bisontes aqui encostando bunda a bunda, sabe? Sim. Porque eles dizem que um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. E que eles estão defendendo o observador. Olha, interessante. Estão passando um para um lado, outro para o outro. Então, essa é a ideia que eles tiveram de perspectiva. Ou seja, tem uma imaginação aí já, né? No meio.
Mas vai que, né? Que é isso mesmo. Mas vocês vejam que são imagens que é difícil você acreditar que isso foi pintado por um cara na pré-história. Veja os pés desse cavalo de cima. Veja o detalhe gráfico deste cavalo de Lascaux, esse de cima, o laranjinha e o amarelinho. As patinhas, o movimento das patas. É fantástico, né? Mas isso são coisas que eles viam e essa volumetria da barriga mais clara é o que fica mais perto da luz, né? Possivelmente é uma coisa mais clara. Enfim. Aí você bate de cara com a perspectiva. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? Né? É uma questão de você ter um cálculo matemático, um ponto de vista fixo e um domínio da matemática. Né? Você tem aqui uma metodologia de desenho que você consegue colocar nele tudo medido. Quer dizer, aqui é onde eu faço uma divisão do que é perspectiva e do que é uma solução técnica. Né? Uma solução técnica é, por exemplo, você buscar uma forma de representar a terceira dimensão, só que sem a matemática, sem o domínio do desenho espacial. Né? Você vê que ele reduz a figura da frente, a mesa que é redonda está bem oval, só tem uma pessoa do lado de cá para dizer que eles estavam no entorno da mesa, alguma coisa parecida. Mas você vê que tem uma tentativa de uma terceira dimensão, só que sem o cálculo e sem a redução correta do espaço. Né? Essa aqui você tem uma sobreposição, aqui em cima, a parte as figuras que são representadas quase com réplicas, uma da outra colada na frente, você vê só os olhinhos, né? A mama delas também, e os braços e os cabelos, que se multiplicam. Embaixo você já tem uma coisa mais complicada, mas você vê que tem 2, 4, 6, 8 patinhas atrás para 4 cavalos, as patas da frente também, mas o tamanho da biga é bem mais estreito do que o tamanho do espaço dos cavalos. Sim. Né? Então, bom, enfim, são coisas assim que você não você vê que é uma solução que eles encontraram, mas que não tem matemática. Essa imagem eu amo. Vocês conhecem? Conheço. Adoro. Então, você vê que a estátua está colocada lateral, mas, na verdade, ela está ocupando o espaço dela deitada, em pé, né? Porque você só veria a rodinha da cabeça e os quadrados coisa do transporte. E cada uma dessas figuras é dupla, né? Uma lá, outra cá, uma lá, outra cá, uma lá, outra cá. E aí você tem todo o espaço, na verdade, o espaço em que a estátua sai andando, sendo carregada por essas 4 trilhas aqui de escravos, né? Que estavam carregando ela, o outro botando óleo, as fitinhas que saem dela para cada uma das linhas aqui de figuras, dessas aqui, né? Enfim. Eu adoro essa imagem, porque ela apresenta muito o que a pintura rupestre faz. Ela deita informação importante. Vocês vão ver lá na frente. Aqui já é uma. Do Egito, você vê que já tem umas figuras aqui. Vocês estão vendo esse carrossel aqui, ó? As figuras estão todas deitadas, para você entender que tinha uma roda de animais carregando esse negócio aqui. É uma vista de cima, né? Uma perspectiva isométrica, vista de cima. E as figuras deitadas, né? Captura de um drone, né? Isso. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque estão deitadas. Exato. Isso aqui, ó, uma figura está para baixo, outra está para cima, tá vendo? Então, assim, esse tipo de informação, você vê que está um de cabeça para baixo, um de cabeça para cima, mas você não sabe o que significa. Né? Você sabe que aí está mostrando que estavam um de frente para o outro, que um derrubou o outro. Então, a informação mesmo do que é uma guerra, você não sabe, né? Você não consegue. Essa imagem eu trouxe porque ela tem vários pontos de vista numa imagem só. Vamos considerar que o Jesus está visto de cima com essas vaquinhas e esse muro ao redor aqui, né? Eu estou olhando para isso de cima.
Embora a Virgem Maria está um pouco mais deitadinha, ocupando um espaço, mas ela está, em todo caso, do lado de Jesus. Essas figuras estão completamente laterais. Essas aqui também, aqui em cima também. Então, você tem um ponto de vista de cima, ou aqui é só uma muretinha, entendeu? É uma coisa assim de 1001 olhares diferentes de pontos diferentes. A curvatura nas árvores ali para mostrar que o caule e a copa da árvore. Ela estava subindo, mas ela deitou, né? Isso, tá bem interessante aquilo. Eu adoro esse pedacinho de... Eu não conhecia esse recorte. Eu não conhecia esse recorte dessa obra, né, que está na Catedral de Pisa. É bem interessante, né? Pois é. É uma fita, né? E esse desenho vamos dizer assim, dessa floresta do jardim. Aqui estão alguns conteúdos de animação. Não, pirou. Você vê um lago com os peixes todos de lado, os patos também na mesma posição dos peixes, né, todos de lado. Eu gostei do modo como eles deitaram as árvores. Uhum. Você vê que as de cima está para cima, as de baixo também está para cima, elas estão na mesma direção. E o outro de lado. Eu adoro isso, acho maravilhoso. Realmente é Eu vi uma pintura indígena que era assim, mais ou menos, só que as árvores de baixo estavam viradas de cabeça para baixo, rodeando o lago. Era o que eu faria. Eu, Beth, faria assim também, botaria as pinturas, as árvores de baixo para baixo. Sim. Mas não, eles colocaram assim, eu achei maravilhoso. É um outro modo, né? Uhum. Que no fim é a mesma coisa. A informação é a mesma, na verdade. Então, vamos para uma análise, como é que eu trabalhei a parte da análise técnica, né? Essa parte de matemática de análise do espaço, que a gente usa muito de perspectiva interior e exterior também, ela me ajudou muito, porque eu trabalhei com os eixos, né? A altura, a profundidade e as linhas de horizonte e a linha de terra, né? E assim eu comecei a trabalhar para verificar no modo bidimensional das pinturas, né? Para poder puxá-las para fazer as leituras de outros pontos de vista e das outras, vamos dizer, planos, né? Plano frontal, plano lateral, plano de planta baixa, vamos dizer assim. Uhum. Então, você tem aqui um plano de solo com a linha do horizonte, a linha de terra e os eixos de coordenadas, altura, profundidade e distância. Então, você tem vários planos dependendo da altura do observador, né? Esse primeiro, eu estou embaixo do processo. Esse segundo, eu estou exatamente horizontal, ou seja, eu não tenho nenhuma profundidade. Esse segundo, eu já tenho uma profundidade quase de apresentação, né? Uma figura do lado da outra. O outro já é um voo de pássaro e o outro é uma vista de topo, que, de certa forma, é um plano também, né? Sim. Então, essa área aqui foi a área aqui do parque em que eu escolhi alguns sítios para ter uma representatividade dos 3 pontos diferentes dentro do parque. Você tem, aqui na área 1, é aquele front de cuesta que a gente chama, que é aquele paredão rochoso com os pequenos cânions, que você entra, vai entrando e tem um sítio de um lado do outro, ali tem blocos de sítio que estão dentro de cada um daqueles cânions, né? Essa é a área mais visitada pelos turistas hoje, né? Porque é mais fácil de chegar. Era uma área que, para eles, era fácil também, porque estava na costa ali. E para frente é só plano, né? Você tem uma área super plana, tanto que 6 horas da manhã o sol está batendo de frente aqui. 6 às 5h30, porque o sol lá parece que nasce mais cedo. Enfim, aí você tem a área 2, que é a área da Serra Branca, que é ao contrário, você tem os matacões,
como se fosse um grande vale com matacões soltos ali, onde cada matacão daquele é um sítio arqueológico, né? Então, é uma estrutura completamente diferente da área 1 e a área 2. E a área 3 é uma área onde tem mais água, é uma área mais profunda, você tem que ela... Veja aqui pelas coordenadas, que ela tem uma gama de curva de nível aqui, você vê que essa parte aqui é mais baixa. Ui, desculpa. É uma parte mais baixa. Ixi, Maria. É o mouse. É uma parte mais baixa. É como se isso aqui fosse mais fundo do que essa parte da frente. Entendeu? Então, você está entrando quase num buraco cheio de olho d'água lá dentro. E é completamente diferente das duas partes. Então, eu fiz questão de pegar sítios de cada uma dessas partes, porque, com certeza, existiam as pessoas que moravam aqui, as dali, que eram pessoas diferentes, né? Eram grupos diferentes, para ver se encontrava, talvez, um conhecimento de grupos, né? Ajudar um pouco, não era que encontrava, era ajudar no que já se tem. Então, o resultado foi esse, olha. Eu encontrei 5 soluções técnicas diferentes e 3 delas, quer dizer, 2 delas têm um desdobramento gigante, né? De coisas, de modalidades diferentes dentro dos deslocamentos. Eu vou apresentar para vocês uma a uma, de modo rápido, senão a gente não acaba hoje. Esses são sobrepostos, que eu acho que é normal, você acha que um sobreposto é bidimensional, só que eu entendo a sobreposição como uma figura na frente da outra, não importa quem está na frente ou quem está atrás, existe um espaço entre a primeira figura, a segunda, a terceira e a quarta. Pode ser a mesma, pode ser zigue-zague, pode ser em fila, né? Uma para trás da outra, enfim. Mas, para mim, são espaços diferentes de cada uma das figuras. Esse, para mim, é um primeiro ponto de planos sobrepostos. Aí vem os planos posteriores. Você veja que tem um grupo de figuras uma atrás da outra. Eles não estão em cima da outra porque eles não se tocam, né? Eles estão uma atrás da outra, se eles ficassem exatamente uma atrás da outra comigo numa posição bidimensional, eu não estava vendo as figuras de trás. Então, qual é a solução? Você levanta o observador até o ponto da cabeça do observador da frente, está na altura do pé na cabeça da figura da frente está na altura do pé da figura de trás. E assim sucessivamente. Isso é o observador a mais ou menos 45, 60 graus, para você conseguir ter esse efeito de visão posterior. Isso você tem na Serra da Capivara, você tem no Seridó. E você tem em outros lugares. Eu estou dando a vocês o exemplo do que eu tinha em mãos, tá? Então, você vê que tem as figuras saem para caçar, ou voltam de caça, ou vão dançar. Todas elas se posicionam em planos posteriores, dizendo quando estão chegando, ou estão saindo, ou estão brincando. Uma dando a volta, uma atrás da outra, tá? Os planos deslocados, que, na verdade, esses daqui são planos deslocados por nível, né? Um está mais baixo, um está mais alto, um está mais atrás, um está mais na frente, mas você vê que tem um nível diferente entre uma e outra. Então, eu chamei de desnível. Esse aqui é um espaço diagonal, que seria o quê? 2 grupos que se confrontam, que se encontram. Essa é uma guerra, né? Chamada a Toca do Conflito, eu não sei se vocês já foram lá. Não. Vocês vejam a quantidade de flecha que tem passando. Tem, inclusive, flecha pegando em alguém, ó. Esse daqui tá com a flecha no bumbum, tá vendo? A toca do conflito porque tem cenas de batalha, é isso? Não lembro se eu fui. Eu já fui em tantos lugares. É longe, ela é bem longe, bem difícil de chegar. Que lindo esses desenhos. Ó, aqui tem uma flecha no pescoço desse, aqui tem uma flecha no joelho desse, aqui tem uma flecha na bunda desse, aqui na barriga os dois, para lá e para cá. É uma contenda aí, né? Um conflito. Né? Essas flechas aqui vão pegar nesse, essas flechas aqui vão pegar naquele, então acho que todo mundo morreu aí, né? Sim. Não deve ter sobrado ninguém. Esse aqui, eu adoro esse
Nossa, essa foto, porque para mim isso é uma foto de um grupo, né? Um grupo da guerra, todo mundo. É o que eu chamo de seriado lateral. Você vê que a primeira... Eu vou com o mouse aqui, dá para ver o mouse? Sim. Tá. Daqui até aqui é um grupo. Ui, tá vendo? O mouse é horrível. Daqui até aqui é um grupo, porque você está vendo a figurinha, ela é amarela dentro, tem uma cabecinha vermelha, né? Está toda preenchidinha, até esse grupo aqui. Sim. Aí aqui tem uma transição, né? Aí aqui você vê que eles estão todos vermelhinhos, Uhum. né? Aí aqui tem outra transição. Aqui você está vendo que eles estão todos amarelos, inteiros, da cabeça aos pés. Esses aqui, primeiros vermelhinhos, eles têm a cabeça um V, tá vendo que as cabecinhas são todas de V? Uhum. Esses aqui, eles são todos de bolinha, mas de vez em quando tem um Vzinho ali no meio, ó. Aqui no final. E eles terminam com um com Vzinho aqui, outro com Vzinho aqui, tá vendo? Ó, um sozinho, diferente, outro sozinho, diferente, aí vem. Aqui no meio tem alguns, como se fossem líderes, eu acho, não sei. Né? E o grupo de guerra que está atrás, ou amigos, ou... Né? É enorme esse negócio na parede, é gigante. Isso é onde toca do Angical. Das figuras do Angical, é lá em cima da Serra Branca, lá no final. Eu acho que eu também não vi essa. É longe, é bem longe. Mas você vê que eles são uma representação diferentes, eles têm já um contorno, tem todo um aparato. Deixa eu ver aqui na frente. Ó, esse aqui é outro grupo, esse aqui também é no Angical. Você vê que cada figurinha dessa, elas estão sozinhas, mas elas estão em grupo, né? Sim. Elas estão com uma apresentação... Você chamou de planos deslocados esses? Sim, mas é seriado lateral. Você vê que é uma série que vai lateralmente fazendo como uma apresentação de grupo. Ah, tá. São planos, cada um deles eu estou considerando um plano, já que eles estão todos sozinhos. Enfim. Aí a gente tem aqui outro plano deslocado, mas de modo circular. Essas duas imagens aqui são as únicas imagens de pesca que tem na Serra da Capivara. É na Toca das Europas e na Toca do Jurema do Gongo. Lá em cima. E é uma cena que você está vendo de cima, né? Mas que as figuras estão deslocadas de um modo circular, com os equipamentos todos aqui, né? E diferencia muito do que vai ter lá na frente, porque esse daqui é uma realidade, não é que eu estou jogando as figuras. Se elas estivessem dentro d'água, elas estariam assim, né? Uhum. Não é que eu deitei elas, não, elas estão assim, dentro d'água. Mas a organização da pintura é um deslocamento circular, assim como na árvore da Toca do Nilson. Cada pintura dessas, fora essas duas aqui, mas cada pintura dessas que eu mostro aqui tem muitas outras iguais. Entendeu? Não é que essa é a única, não. As únicas só são essas duas aqui, mas você vê que tem duas. Né? Com peixe no meio, e elas têm a mesma, tá vendo a mesma arma? Uhum. Ó, aqui tem tem esse preenchimento aqui, e essas duas são preenchidas. Essa aqui não é, e essa aqui não é. Ó. Muito legal. Enfim. Essa daqui, ela fica no seridó. Eu não sei direito o que é, mas você vê que tem alguma coisa aqui no meio, no centro, e as figuras estão circulando esse círculo, né? Essa figura eu coloquei aqui só para dar uma ilustrada que existe esse tipo de coisa fora da Serra da Capivara, né? Uhum. Mas que, na verdade, ela não tá inclusa dentro da tese. É só para que vocês vejam que a gente consegue ainda trabalhar com outros espaços que têm figuras que têm o mesmo, vamos dizer assim, mesma planta, praticamente. Mas você vê que tem carinha de caju, ó. Sim. Que é a característica das pinturas de lá. Esses aqui são os planos semicirculares. Você vê que tem um elemento principal e as figuras estão em semicírculo. Uhum. Uma figura principal e elas estão em semicírculo. Ai, meu Deus.
E aí a gente chama planos deslocados de modo semicircular. Ela vai fazendo como um leque em cada uma delas. Esse daqui são os planos de redução de figura. Esse modo de redução eu chamo de redução central, porque você tem as figuras maiores na frente e depois dela para trás você tem outras figuras que fazem parte da mesma cena e que estão reduzidas. Ou seja, tem o grupo da frente e o grupo de trás. Eu tenho uma animação dessa daqui no final para mostrar para vocês do estudo. Eu amo a roupa dessa figura aqui. Isso é uma vestimenta, Elizabeth? É. Ah, é uma vestimenta. É como se fosse uma máscara. Essa aqui também, ó. Entendi. Até hoje os índios usam, né, esse tipo de máscara. Sim. É lindo, e esses desenhos são muito interessantes. Espetáculo! Eu queria fazer uma roupa dessa para mim no carnaval. E eu perguntar para você. Eu sou uma pintura rupestre, velho. Muito bom. Muito bom. Então, essa daqui seria a redução de figuras lateral. Você vê que tem um eixo que se junta num vértice, né? Uhum. Para cada um do lado. Essa Toca das Europas aqui é fantástica. Essas duas figuras também, o Toca do Morcego. E esse Baixão da Vaca, você consegue achar o ponto dele de fuga. O ponto de fuga de todos eles você consegue encontrar. Esse eu conheço, a gente já foi nele. Em qual? Baixão da Vaca. Baixão da Vaca, Eu, a Débora, acho que a Clarissa também foi nesse Baixão da Vaca. Toca das Europas, você também não for? Ali pertinho. É que eu não lembro de todos os nomes. Eu tenho que na verdade, marcar. Agora eu vou... O Salitre e o Morcego é muito longe. Uhum. O Morcego valeria a pena vocês irem, se vocês tiverem um bom carro. Porque ele tem gravura, ele tem pintura, aí tem gravura de novo, aí tem pintura de novo, aí tem gravura de novo, tem pintura de novo, tem pé, tem tudo que vocês imaginarem num paredão de 20 metros. Na Toca do Morcego? É. Então a gente já coloca na lista. Não me deixem esquecer isso, pessoal. É bem longe, longe. Mas a gente vai estar de ônibus, qualquer coisa a gente vai para lá. Mas vocês indo para Serra Branca, vocês terminam indo para lá. Sim. Tem que ver com o guia, o que é mais perto, se é ir pela Serra Branca ou ir por cima. Mas eu acho que pela Serra Branca vai. Obrigado, Ellison. Quem vai nos conduzir vai ser a Eliette. A Eliette é show, hein? Pronto. Vocês estão com o melhor do parque. Então, é isso. É verdade. Adoro ela. Ela é ótima mesmo. Que bom. Esses aqui eu chamo de redução posterior. Vocês veem que ela reduz ou para frente ou para trás, né? Então, ele mostra que tem um espaço da figura da frente e um espaço da figura de trás. Possivelmente, essa da frente é muito menor que ele. E a de trás também. Então, essa figura aqui eu acho fantástica, porque ela é exatamente assim. É só o contorno e esse viadinho olhando para trás. Espetáculo, né? Me encantam essas figuras. Muito fantástico isso. Isso daqui, ó, essa figura aqui, eu fui entender elas já quase para entregar a tese. Eu estava um dia aqui na minha casa e minhas irmãs conversando num espaço mais embaixo do que eu estava, do meu ponto de vista, e elas estavam sentadas ali, em pé, conversando. E eu comecei a ver essa situação aqui, ó. Cabeça delas numa mesma linha e os pés delas numa figura diferente. E elas não estavam muito assim, sabe? E aí eu comecei a ver em imagens de imagens normais que você encontra nas revistas e tudo, essa mesma situação. É um alinhamento das cabeças e a diferença nos pisos, no solo. Ó. É uma situação tridimensional, assim, sabe? E que você não presta atenção. Por isso que eu digo, todo mundo fala, porque o homem pré-histórico era criança, porque quem faz as pinturas eram crianças. Não eram, não. Não só não eram, como eles tinham um conhecimento do espaço tridimensional fenomenal. Porque, na verdade, eles precisavam conhecer bem esse espaço, porque era a forma deles se defenderem. Né? Era a sobrevivência deles, saber o quanto tem que correr, se tem que pular, a altura do bicho, a velocidade.
para que lado ele vai, o som mais perto, o som mais longe, para ver a distância. Então, tudo isso eles têm um controle total. A gente é que não tem hoje, está se lixando. O carro vem, bate na gente, a gente nem percebe. Mas o homem pré-histórico, ele tinha muito esse senso de como um animal, qualquer animal selvagem. Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava no parque fazendo levantamento dos sítios, eu ficava muito tempo lá dentro, às vezes 15 dias direto. E é uma coisa muito interessante, era o que eu via e ouvia quando eu entrava no parque e o que eu via e ouvia quando eu saía dele. Assim, o apuramento do ouvido, você começava a distinguir no final se tinha um carro vindo ou indo. E se era um carro grande ou pequeno. Incrível, né? Incrível. Eu achava isso absurdo, porque todo mundo me dizia e eu não acreditava. Mas você faz isso. Sim, que ótimo. Então, assim, nós somos completamente débeis mentais em relação ao ambiente do que esses caras que viviam ali, sabe? Porque eles tinham domínio total daquilo. Total. Era o local deles, o território deles, né? Então eles dominavam mesmo, interessantíssimo. Agora, o que me deixa, assim, muito, muito admirada é que, assim, até você saber que você tem que subir, ou que você tem que descer, ou que você tem que correr, ou ficar, ou se esconder, você começar a entender o espaço na hora em que você vai querer pintar. A escolha de você pintar é arbitrária, né? Eu quero pintar assim o assado, eu quero pintar com a representação desse espaço tridimensional. Não era assim que ele pensava, mas era importante explicar que eles estavam em círculo. Ou era importante explicar que eles estavam em fila, né? Que tinha um grupo mais alto, que tinha um grupo mais baixo, que tinha, assim como está aqui, né? Era importante isso. Agora, como ele iria transformar o que ele via, porque é isso que ele colocou na parede, o que ele via na parede bidimensional para a representação do tridimensional. Pensa. Uhum. Eu acho isso espetacular. Sim. Realmente eu fico encantada em imaginar como é que um cara conseguiu começar a pensar isso sem ter nada, nenhuma base de nada. Nenhuma referência de outra imagem, né? Nada. Porque hoje a gente trabalha muito com a representação de outras imagens, né? Exatamente, mas eles não tinham nada, eles começaram... E assim, aconteceu isso em vários lugares ao mesmo tempo. Sim. Também, entendeu? Está parcialmente nublado. Esse Siri tá louco aqui, gente, desculpa. Tá falando contigo. Ô, Elizabeth, e tu sabe quais os materiais que eram empregados para compor a tinta que eles elaboraram essas pinturas? Eles utilizavam o ocre, né? E aí tinha que ter algum aglomerante, né? O que é que eles poderiam colocar ali? Um óleo vegetal, óleo animal. Ocre é um minério, é uma terra, né? É uma matéria. Gordura, né? É uma pedra, uma rocha. Isso. E que tem em todo lugar. Onde tem terra vermelha, tem ocre vermelho. Onde tem terra amarela, tem ocre amarelo. Além da cerâmica, né? Uhum. E aí uma gordura. E uma gordura. E você misturando os dois faz um óleo. Agora, existem também outras técnicas que você pode raspar o ocre na parede, que, pelo amor de Deus, não fale isso para muita gente, porque senão vai ter um monte de desenho novo. Entendi. Mas é diferente. Quando você raspa, é diferente da pintura. Porque a pintura, ele põe muita tinta, tanto que às vezes escorre para dentro, ele pinta. E ele pintava também, não só com o dedo, soprando o negativo também, né? Ele botava a mão e soprava ao redor. Então, quando ele tirava, a mão ficava branca e ao redor tudo pintado. E não só isso, na pedra furada vocês vão ver animais, ou bichos, ou desenhos de figura humana feitos assim. Sim. E você tem também o feito com pincel fininho, feito a partir de um espinho de cactus. Ah, que interessante. São espinhos gigantes, eu não sei se você já viu, são espinhos, acho que de 20 centímetros mais ou menos que existem lá. Se você quebra ele, bate na ponta, ele vira um pincelzinho bem durinho, bem interessante. Lá tem bastante cactos, né? Interessante, bem legal. Bom, esses aqui são os planos aplanados, né, que você vê uma caça ao veado,
é um modo de caçar. Eles têm uma rede de fundo e eles circulam da esquerda para a direita e circulando direto para a rede. Então, eles tangem os animais até as redes e captam eles lá. Sim. Isso aqui, esse esquema tem mais do que esses aqui, né? Aqui eu tenho 3. Tem mais do que esse, não muito, mas acho que tem mais uns 2 na Serra da Capivara, e tem um igualzinho que é lá na Bahia, em Morro de Chapéu. Igual. A mesma figura de cabeça para baixo, vindo com a redinha no fundo. Então, isso é uma técnica de caça que eles utilizavam muito, com 1 ou 2 bichos ou mais. Mas era uma forma de tanger e segurar na rede. Sim. Enfim, é isso. Agora eu vou... Ixi, técnica está escrita errado. Ixi. Eu vou mostrar para vocês a base do meu estudo, que seria a épora, tá? O trabalho que eu fiz para entender direito as pinturas e apresentar elas como sendo uma pintura tridimensional foi exatamente rebentando a imagem que já está, porque, na verdade, esse sistema aqui você utiliza quatro visão, né? Visão frontal, lateral e a superior para montar um sólido tridimensional, tá vendo? Eu parti do tridimensional para montar as 4 imagens e formar uma maquete gráfica a partir daí. Entendeu? Sim. Então, aí eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. A gente fez um escaneamento laser de uma pintura, né? Essas tocas da passagem. E nesse escaneamento a gente consegue medir tudo. Você mede a figura, você mede a pintura, você complementa, você faz tudo o que quiser nela. Aí você traça ela de acordo com a pintura mesmo em si, quando ela está 90 graus, a imagem. Aí você traça e joga ela no tridimensional. Então, você passa as 3 vistas dela, e aí você coloca ela num programa tridimensional e ele vai te dar essa maquete gráfica. Aí você pode andar e analisar a pintura de todos os lados. Nossa. Que demais. Estou encantada. Eu também estou. A gente fez isso com a onça da Serrinha, e aí a gente descobriu que na verdade, a onça estava... A gente achava que estavam matando a onça, que, na verdade, a onça era que estava atacando todo mundo. Uau. Quando você termina de ver, você vê que está todo mundo correndo, e um cara que bateu na cabeça dela. Engraçado. Então, essa maquete gráfica, ela ajudou vocês também a entenderem a situação. Ajuda porque você monta um espaço do que foi representado. Por mais que eles não tenham a matemática, e por mais que não seja exato, você começa a entender como aquele espaço, como mais ou menos ele entendeu aquilo ali, entendeu? Sacou? Sim. Ó, esse é o sítio. Incrível. Legal, incrível, né? Felipe. Sim, demais. Eu estou aqui. Queria voltar. Eu olhei de outra forma, né, agora. Essa aí é o parque. Isso aí eu acho que é a Esperança, né? Adoro esse lugar. Adoro esse lugar. Eu também adoro esse lugar. Eu conheço esse lugar. A gente conhece, Débora. Isso aí. Eu lembro. Eu andei nesse lugar. Eu andei nesse parque durante 6 meses, andando mais ou menos 20 quilômetros por dia. Eu faria tudo de novo. Que demais. Bom, é isso, gente. Perguntas. Meu Deus, que demais, Elizabeth. Eu estou aqui. Meu Deus do céu, eu fico muito emocionado com tudo isso, porque mexe muito comigo. Eu não quero começar a fazer perguntas, porque senão não paro. Pergunta. Como dizia minha orientadora, se não pergunta é porque não entendeu nada. Alguém tem perguntas? Não, já vou começar a fazer aqui.
Eu fiquei curiosa de ver o da onça. Você não trouxe, não, pra gente? Não, não, mas eu tinha ele aqui no computador. Que fantástico. Eu fiquei pensando muito sobre a Vou ficar devendo, Clarissa. Tudo bem. Eu fiquei pensando muito sobre essa captura do presente, né? Essa concepção de espaço, da perspectiva. Eu fiquei pensando, né? A gente sempre usa para produzir em desenho, pintura, uma referência, geralmente uma referência, ou um modelo vivo, né? Ele está ali parado, e a gente vai e faz o processo, né? Eu fico imaginando como é que isso, naquele contexto, né? Como é que os artistas estavam produzindo, as coisas estavam em movimento, ou se era da memória, se eles consultavam a memória, na imagem, na memória, né, para reproduzir, e isso me deixou aqui... Vai deixar você doida, porque não tem como a gente saber. Isso mexe muito com a gente, justamente nessa época, né, que as imagens, essa superprodução de imagem no celular, na TV, o tempo todo, ou como que a gente registra a imagem, ou como que a gente edita ela, e inclusive dá um exercício maravilhoso para trabalhar em sala de aula. Estou até pensando em fazer isso com os alunos, assim. Mas tem uma coisa muito interessante também de você memória. ver, é o observador. O observador é a chave de tudo. Você tem o observador hoje, vamos dizer assim, você vai numa igreja, o observador está embaixo, mas a arte do teto está voltada, toda com defeitos, para que a pessoa de baixo olhe para cima e entenda que o céu está aberto e que está todo mundo voando, né? Então, esse é um modo de desenho para aquele observador. E você tem 1000 outros observadores. Hoje você tem, que você entra na pintura, a imersão, né? O observador hoje está dentro da pintura. Sim. A pintura está sobre ele, então você já se sente, né, uma diva dentro do corpo. Então, tem vários. Se você analisar a pintura rupestre, você tem o observador da pintura, que também é importante para o pintor. Você vai ver no sítio como é que a pintura está colocada na parede. Tem pinturas que, para você ver, você tem que entrar no buraco. Caramba. Às vezes não dá nem para você fotografar. O pintor não queria que você visse. Aquilo não era para você. Que fantástico. Que fantástico. Aquela pinturinha naquele buraco era para alguém especial, que ele devia lá, o grupo dele, que só via os recados que estavam atrás, alguma coisa parecida. Tem pinturas que estão no teto, tá? E está no teto, você olha para o teto e vê que a figura está dando a volta, assim. É para você ver a figura voando, dando a volta? Como assim, né? Uhum. Era pré-histórico, só sabia caçar e comer. Sim. Elizabeth, é nada, né? Eu acho que você pode parar o compartilhamento, que daí a gente volta a te ver novamente. Eu não estou te vendo. Estou vendo ela? Eu estou vendo. Eu parei. Ah, tá. Eu acho que alguma configuração minha aqui. Eu não estou enxergando a Elizabeth. Nossa, eu desse tamanho. Tem umas perguntas aqui. Manda. Se eu puder responder. Vai sim. O Ellison Breno está perguntando: quanto tempo, Elizabeth, você levou para elaborar esse projeto de análise das pinturas? Olha, na verdade, a minha tese, eu comecei a fazer ela, mas eu fiz trabalhando. Então, eu não consegui fazer ela no tempo regulamentar. Uhum. Eu tive que reentrar. E quase não deu tempo de terminar, entendeu? Então, eu tive bastante tempo e não tive quase tempo. Essa é a resposta. Mas, assim, pense no tempo de você ter um tempo normal, é um tempo de trabalho de tese. São 4 anos, né? Uhum. De análise e de... Mas, veja, eu tinha uma vantagem. Eu conhecia as pinturas. Né? Tu viveu nesse parque, né? Eu conhecia os sítios. Eu escolhi 70 sítios. Mas eu escolhi, assim, sítios com... Saí fazendo recorte. Então, tinha que ter o suporte plano. Ele não podia ter nenhum relevo que fosse considerado na pintura. Eu não tenho, né? Já é uma outra área de pesquisa. Uhum. Estou com um cachorro tentando abrir um buraco aqui. Está nervosa ela.
Então, assim, foram muitos cortes para poder chegar diretamente, né, sem ter muito... Porque se eu fosse pensar numa tese dessa, era a vida toda. Então, assim, essa tese ainda pode ser completada por outra pessoa. Ou por mim mesmo no futuro, mas eu duvido. Claro. Mas eu acho que uma outra pessoa, se pegar, leva e faz outra parte. Pode fazer a história da arte. Eu não considerei... Tem arte mesmo. Tem arte mesmo, né? Só tem arte mesmo. Você pode considerar ela como uma arte, sim. Exatamente. A Melissa fez outra pergunta. Ela gostaria de saber os programas que você utilizou para essas representações 3D. Então, olha só, Melissa, eu tenho um amigo que é mágico e que ele fez essa parte operacional, entendeu? Eu trabalho primeiro, para fazer toda a modificação das vistas da pintura, a gente utilizou o AutoCAD. Né? Aí o AutoCAD a gente fez a planta, fez a vista 2D e fez toda a parte lateral para dar o distanciamento. A partir daí, eles usam um programa que tem um nome engraçado. É um nome assim como uma onda, Posso ficar vendo? Não me lembro. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa parecida. Eu vou achar. Enquanto vocês falam aí, eu vou... Mas também, se você se lembrar depois, não tem problema, eu passo para o pessoal. Né? Tá. Eu acho que eu tenho até escrito na tese, mas eu vejo aqui. O Felipe Eduardo também fez uma outra pergunta. Achei muito interessante como essas representações 3D abrem esse espaço para novas interpretações das pinturas. E, de fato, porque eu já visitei inúmeras vezes lá, e quando tu mostrou aí, no 3D, a gente começa a enxergar outras coisas, sabe? Isso é muito interessante. Muito, porque é um recurso, né, tecnológico a favor de interpretação daquilo que está sendo representado ali, né? Achei fantástico. O que eu tinha... Posso falar? Pode falar. O que me deixa assim, mais fascinada é entender o significado das pinturas, que quando eu for no parque, eu olho aquelas figurinhas e é difícil entender o que está se passando, né? E com a palestra de Elizabeth, ela tem uma facilidade de compreensão, isso aqui é uma pesca, isso aqui é uma caça ao veado, ainda sabe como funciona a caça, eles rodearam para jogar na rede. Achei incrível, fiquei boba, assim, de como você... Mas veja, a minha interpretação, Clarice, eu tomo muito cuidado para não ir além do óbvio, entendeu? Porque o que é que eu vi ali? Eu vi veados, vi as figuras e vi a rede. Ali não pode ser outra coisa. É um veado. É porque eu não tinha visto aquelas que você mostrou, porque também elas ficam superpostas e às vezes é difícil você separar os grupos. Como que você sabe que aquele ali é um grupo e aquele... Até aquele negócio do V na cabeça. O que será esse V na cabeça? Um cocar. É um adorno. Um adorno, né? Um adorno que pode simbolizar a conexão, né? Porque ele está assim... Por que eu digo que são grupos diferentes? 4, né? Por que eu te digo que são grupos diferentes? Porque eles estão pintados e desenhados de modo diferente. Quando você vê o grupo, você consegue separar. Eu demorei a fazer isso, sabe? Porque você vai analisando, aí você recorta, você puxa, vai botar foto, você vem, traz... Aí você começa a botar ela bem grande, aí você começa a ver as diferenças gráficas entre elas. Perfeito. Por isso que você divide em grupos, mas são grupos gráficos, vamos dizer assim, né? E como é que você continuaria essa pesquisa? Assim? O que você acha que ainda tem por fazer? Eu acho que ainda tem que completar, né, ela, porque ainda tem muito... Eu só fiz 70 sítios, são 1.200, né? Nossa. Algumas encarnações. E aplicar ela em outro espaço. Por exemplo, eu quero aplicar ela nas pinturas do Seridó, porque são pinturas irmãs. Porque, assim, você vê aquela pintura da caverna,
que é uma pintura de claro escuro, uma pintura que tem volume, né? Tem uma coisa linda, maravilhosa. Quando você muda para cá, não tem nada daquilo, porque a gente tinha muita luz, todo mundo morava fora, né? Todo mundo tinha um espaço cheio de luz, cheio de coisa, comida do lado de fora. Ninguém ficava dentro de caverna, ficava dentro de abrigos. Também nem frio sentia, né? Não tinha frio e o modo de ver as coisas era diferente. Então, aqui você tem a narratividade, você tem a dança, você tem a árvore, a cena da árvore, você tem a cena da caça, você tem da pesca, né? Eu tenho uma cena que são duas onças e um grupinho em cima de uma árvore jogando pedra nelas. Tem coisa mais louca que isso? Eu não tô interpretando, eu estou dizendo a você o que eu estou vendo, que não tem dúvida naquilo que eu estou vendo. Tudo bem, pode ser que a árvore veio depois, que as onças vieram depois, onças bigodudas, enfim, né? E a cena do beijo, que é super famosa, o pessoal fala que é o beijo, mas pode ser dois pássaros. O que você acha que... Pode ser dois pássaros, pode ser um beijo. Eu acho que é mais para dois pássaros. Porque você não tem muita coisa de beijo. Você tem cenas aqui, eu tenho cenas aqui, pinturas aqui, que é cenas de abraço. O que eu digo a você que é um abraço? São várias pessoas com os braços assim no outro. Ai, que legal. Aí vem outro com outro braço, outro com outro braço. Isso é um abraço coletivo, inclusive, entendeu? Que legal. Então, assim, tudo bem, eu interpreto como um abraço, mas pode ser uma foto, ou sei lá. Pode ter outra coisa, entendeu? Eu adorei quando você falou assim, a foto dos guerreiros, quando tu mostrou todos. Se minha orientadora souber que eu disse um negócio desse, ela... Mas eu amei isso. Você está falando para artista, a gente adora. Mas não o espectador está emancipado, o espectador não fala que não é, né? Existem várias imagens das figuras todas, então você pode ali ver para foto. São os guerreiros, né? Eu achei demais isso. Eu falei, gente, que lindo isso, posar para foto, tá tudo ali. Já sabe, esse de céu eu digo que é mentira. Mas é que isso é muito interessante. Maia. Mas isso é muito interessante, né, para nossas artes visuais, porque tu trouxe não uma leitura técnica apenas, mas tu trouxe também a tua interpretação, que nos dá bastante material para a gente também fazer as nossas interpretações, as nossas leituras, né? Veja, eu estou fazendo essa palestra para artistas. Eu tenho que falar como os artistas entendem. Eu não posso vir aqui com o termo técnico de arqueologia, porque vai ser um horror, entendeu? Por isso que eu adorei a foto. Vamos pousar para fotografia. Eu achei lindo aquilo, achei demais. Eu quero te fazer uma pergunta. A gente vê com muita frequência nessa região toda. Eu e a Débora, a gente visitou vários sítios, mas muito longe do que você já visitou. Eu acho que eu devo conhecer, acho que uns 10, 15. Eu achava que era muito. Aí toda vez que me falam... É muito. Dezenas, já é muito. Exatamente. Eu já falo, meu Deus do céu, então eu não conheci nada. E eu acho que eu conheço muito. Em nenhum desses lugares eu vi nenhum tipo de ícone, símbolo, que pudesse demonstrar alguma intenção de uma escrita. Em algum momento tu viu isso? Ou não. Quando eu falo que é não é uma escrita, é uma questão de memória, né? Uma memorização. Sim. Não é uma coisa escrita, mas você tem, por exemplo, um modo como caça o veado. Sim. Esse é um símbolo mnemotécnico, entendeu? Entendi. Então, você olhando ali, e você vai saber como é que você vai caçar um veado. Sim. Bota uma cerquinha aqui, faz um círculo assim e chata ele para cá, entendeu? É outro tipo, né, vamos dizer assim... Você não vai ver nenhuma escrita fenícia, nada disso existe por ali, nada. Nada de referência que possa lembrar... Você tem tridígitos. Sim. São coisas assim, tridígitos que podem ser muitas coisas aqui. Né? Uhum. Pode ser, inclusive, metade disso aqui. Cadê? Uhum. Metade disso aqui, né? Do X, assim. Pode ser uma borboleta. Nossa, tem contagem, né? Eu vi que eles contam, tem uns tracinhos assim. Isso é o que chamam grafismos puros.
que são somente grafismos. Grafismos puros. A pergunta, assim, a gente sempre fala, né? Serra da Capivara, e eu quero te fazer essa pergunta para ficar registrado aqui. A gente nunca vê pintura de capivara, nunca vê imagem de capivara. Eu nunca vi. Vai na Toca do Rodrigues. Ok. Só tem capivara ali dentro. Que incrível, porque a gente tem uma leitura de que capivara está só em local X, que está cheio de alagado e assim por diante. E por que a serra foi dado esse nome de Serra da Capivara? E fala um pouquinho dessas representações das capivaras ali. Não, as capivaras estão voltando, né? Estão voltando para todo que é lugar. Hoje é um perigo capivara. Cuidado com as capivaras. Elas são perigosas por causa do carrapato estrela que dá febre maculosa. Enfim, mas aquela área tinha muita capivara. Possivelmente foram todas caçadas, porque não é possível. Ou o clima secou muito, aquilo ali era muito úmido, tinha muita água. Se você soubesse a quantidade de água que passava na Pedra Furada, a quantidade de água que passa hoje quando chove, isso é inacreditável. Você já viu, Clarice, alguma chuva ali? Eu fui numa época que estava tudo bem verde, mas não vi chuva, não. Eu peguei uma chuva, eu quase não consegui sair da Pedra Furada. A água que desce daquele paredão de 200 metros, ela desce com tudo ali pelo paredão e desce se levando tudo. E passa por dentro do furo da Pedra Furada mesmo? Não, no sítio arqueológico. Tá. Quando você vai no sítio, não tem uma rampinha ali, que você vai uma rampinha com um lugar que tem uma cesta de pedra, que a Niede botou ali na boca do boqueirãozinho, do saidinha. Aquilo ali enche imediatamente. E tudo aquilo fica cheio d'água até você chegar no sítio. Cheio d'água de meio da canela. E a água descendo ali, assim. Uma coisa desesperadora. Assim como o paraguaio, né? O desfiladeiro. O desfiladeiro ali era um rio. Eu já vi água descer ali como um rio para baixo. Eita, é perigoso, então. E cuidado, porque essa época agora começa a chuva. Não, eu já peguei chuva bem grande. Teve um dia que a gente... Foi logo quando inaugurou o Museu da Natureza. A gente pegou uma chuva muito grande, só que estávamos dentro do museu. Mas eu vi várias cascatas já inúmeras vezes ali, e é impressionante a quantidade de água que desce. É incrível. Por isso que a Niede fez aquelas piscinonas lá gigantes que duram água o ano inteiro, né? O ano todo, exatamente. Quando enche. Então, isso é interessante, né? Porque volta e meia as pessoas perguntam, né? Por que Serra da Capivara? Porque tinha capivara. A mudança climática talvez tenha afastado, ou também foram consumidas, né? Porque é um animal que é muito consumido aí também, né? Por nativos. Enfim, tem muitas regiões ainda do Brasil que se alimentam de capivara, né? É mesmo? Eu não sabia. Sim. Eu acho que é porque eu só conheci capivara no Tietê, saindo ali do Tietê, na Marginal do Pinheiro. Sim. Do Tietê. As capivaras do Capibaribe são consumidas pela população em situação de rua. Agora está aparecendo aqui em Recife. Sim. Do Capibaribe. Mas em regiões do Brasil onde os moradores do interior se alimentam de animais silvestres, a carne da capivara ela é muito bem consumida, né? Assim, a minha família, isso há muitos anos atrás, morava no interior e tinha essa coisa de comer a carne da capivara, né? Era uma carne muito apreciada, assim como o lagarto... Cutia, exatamente. Hoje não fazem mais isso, até mesmo porque é proibido, né? Mas tinha essa prática, né? Já não autocontrole. A UFAC, ela é tomada por capivaras, né? É um símbolo da universidade, inclusive, né? Assim como Curitiba também é um símbolo, né? E vários lugares hoje ela é um problema, porque ela se prolifera muito rápido, né? Aqui, o que eu estou te dizendo aqui, nunca teve capivara em Recife. Pois é, essas que eu falei que são consumidas é no Capibaribe, no Recife. A população em situação de rua consome, ficam aquelas ilhotas no meio do rio, né? Do Capibaribe. E eu já coletei
fazendo uma pesquisa lá no Brenan, já coletei barro dentro de uma emboscada, como é que fala o nome? Para pegar a capivara? Quando eles... Armadilha. Para pegar a capivara. Eles colocavam muitas. Eu já coletei dentro de uma. Uhum. Elizabeth... Quase foi presa. Sim. Quase a capivara que cai. O que eu gosto muito da sua pesquisa, e você faz essa conversa, né? Com todo esse material que a gente tem sobre perspectiva, né? Que a gente estuda no desenho e tal, e que tu traz também de outros povos, outros grupos étnicos que criaram também soluções, né? De criar... dar a ideia de perspectiva, e isso eu acho muito preciosa na sua pesquisa, eu acho incrível, porque quando a gente olha para aquilo ali, às vezes a gente passa despercebido por ignorância mesmo, que não tem nenhum pensamento, né, de perspectiva, e tem muito. Agora, a partir de agora, eu vou olhar diferente para aquilo, assim como a própria Clarissa falou, que tu na tua fala, contribuiu para a gente olhar aquilo e fazer outras leituras, que é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a contribuição que tu trouxe aí para a gente pensar desenho, e pensar também todo aquele material imagético disponível nessa serra, né, nesse espaço. Então, eu só tomo cuidado para não chamar perspectiva, porque ali não é perspectiva. Sim. Ali é uma solução técnica gráfica de representação do espaço tridimensional. Então, assim... Muito bom. É isso que rolou desde a pré-história, que todo mundo realmente joga fora, não faz jus ao trabalho dos artistas, vamos dizer assim, pré-históricos. E da história, tudo que vão contar é a partir da história da arte, da perspectiva para frente. E não percebe que, desde a pré-história, eles vêm buscando uma forma diferente, apresentar a importância da apresentação tridimensional. Isso acontece na história da arte inteira, você vai vendo daqui até lá. Agora, no dia que começaram a fixar o olhar do artista, botando, né, você fazendo o desenho com aquele desenho do Albrecht Dürer. Vocês viram? Se lembram desse desenho? Sim. Onde ele começa a desenhar o escorço, né? Que é a fixação do olhar do desenhista e a figura que está, o pé aqui e a cabeça lá no fim. E um quadriculado na frente e um quadriculado na mesa. E a partir daí, ele, com a cabeça fixa, ele começa a fazer os trabalhos. Para mim, começa aí o trabalho todo de perspectiva. Sim. E aí depois vem as linhas de Brunelleschi, que vem toda aquela parafernália toda da arquitetura. Exatamente. Na aula de desenho eu trabalho com tudo isso. Então, quando eu fui ver a tua tese, eu já vi todas as referências, tudo que eu trabalho na aula de perspectiva. Falei, que incrível, né? E isso é muito precioso. Eu até escrevi aqui, solução técnica da representação gráfica tridimensional. Acho ótima essa frase. E vou usar isso com mais frequência para a gente olhar também outras produções, né? Quando ir visitar outros locais e ter essa percepção mais aguçada. Eu achei incrível isso. Obrigado mais uma vez. Por nada, foi um prazer. Eu sempre gosto de conversar. Demais. E quando tu lançar esse livro, por favor, nos avise, né? A live vai ficar gravada aqui. Nós vamos ter uma semana toda de lives e conversa. A próxima vai ser segunda-feira com a Débora. Na segunda-feira de manhã ou domingo à noite, eu já encaminho para vocês o link da nossa próxima fala. E muito obrigado, Elizabeth, mais uma vez. Felicíssimo por sua presença aqui. E se as colegas quiserem falar mais alguma coisa, o microfone está livre. Faço também nas minhas palavras o gesto da Clarissa e entendo também que um trabalho que, pelo menos dentro do campo do desenho, é uma contribuição para repensar a história da arte, né, mesmo, eu diria, né? Essa relevância do seu trabalho, para nós, artistas, é pensar a história, também como a gente tem refletido e como... E não negligenciar, encontrei a palavra, não negligenciar
Perfeito. a arte da pré-história. Perfeito. Pois é, eu acho que esse trabalho tem essa relevância histórica, né? E repensar mesmo o desenho pré-histórico. E o programa que para fazer o 3D é o Maia, me lembrei. Maia. Perfeito, Valeu? vou escrever aqui. Obrigada, Elizabeth. Sua palestra me fez lembrar as aulas de geometria descritiva. Por aí. Muito bom. Que bom. Obrigado pelos alunos, discentes que estão aí presentes. Muito feliz com essa conversa. Eu vou colocar aqui meu e-mail, ou vocês colocam, não sei onde é que pode. Pode colocar aí. Aonde que está? Então, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado mais uma vez, Elizabeth. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.